Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o ministro Guedes ofendeu a categoria dos servidores públicos no nosso país. Este vídeo é um vídeo de defesa à nossa categoria, uma defesa inconteste aos grandes e relevantes serviços prestados pelos funcionários públicos à sociedade brasileira em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Antes eu vou pedir para você dar um like no vídeo para ajudar na recomendação do canal para toda a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos do canal para ajudar no processo de desalienação popular. Se quiser apoiar o canal, procure agora no Google Apoia-se Professor Rico Guimarães e dê a sua contribuição, da qual ficarei imensamente agradecido. Pois bem, o senhor ministro Guedes, ele acabou ofendendo a categoria dos servidores públicos, dizendo que são parasitas, né? Parasita é o senhor, tá? Parasita é o senhor ministro Guedes. Parasita é o senhor Paulo Guedes, que prestou serviços superfaturados para a própria estrutura pública na sua trajetória como profissional. Parasita é o senhor Paulo Guedes, que sempre trabalhou locupletando o erário. Por quê? Porque muitas das vezes foram serviços efetuados de fachada. Acima de tudo, senhor Paulo Guedes, a nossa categoria de servidores públicos merece respeito. Já não basta o que o senhor falou agora sobre as empregadas domésticas, que é bom, né, o dólar ficar alto, porque com o dólar baixo as empregadas domésticas têm a oportunidade de viajar para o exterior, né, viajar, estar nos aeroportos. Qual o problema nisso? As empregadas domésticas são autênticas cidadãs do Estado brasileiro e, portanto, têm o direito de viajar, de usufruir das suas férias, nos seus momentos de tranquilidade, né, de tempo na sua vida, já que ralam pra caramba, viajando seja pelo Brasil ou para o exterior. É extremamente autêntica essa postura. Quanto mais empregadas domésticas, garis, trabalhadores informais, né, pedreiros, todos aqueles que são marginalizados socialmente, puderem ter a oportunidade de estar no aeroporto para fazer uma viagem, ótimo! É sinal de que o nosso Estado ele pratica uma política que favorece a igualdade social, a equanimidade entre os cidadãos. Isso seria muito bom, mas na ótica do governo Bolsonaro é óbvio que não, que é um governo elitista, que faz de trouxa todo aquele que se diz membro do povo e ainda assim fica lambendo as botas do capitão, né? Sacralizando a sua imagem como se fosse um semideus. Mas o mérito do vídeo não é esse, tá? Eu até falei numa live ontem, e a live teve alguns problemas técnicos, então estou repetindo aqui, né? Elencando os motivos para se respeitar autenticamente o servidor público. Então eu vou falar sobre cada categoria e mostrar para a audiência que os servidores públicos merecem respeito. Existem servidores que trabalham mal? Verdade, eu não passo pano. Existem servidores que trabalham mal, existem professores que não sabem dar aula, existem médicos que tratam com desdém os seus pacientes, que não têm o mínimo de respeito e humanidade no tratamento daqueles que dependem dos seus serviços, tem enfermeiros que trabalham muito mal, que colocam a vida dos pacientes em risco, tem policiais que recebem propina, que fraudam autos de resistência, e eu sempre falo aqui no canal, e que devem ser punidos, bombeiros que não trabalham com a devida dedicação, e profissionais tanto da administração direta quanto indireta, que não exercem o seu trabalho da maneira mais eficaz, seguindo o princípio da eficiência pública. Um dos 5 princípios basilares da administração pública. Pois bem, isso é verdade. Agora, essa questão de que a estabilidade faz de um servidor público alguém inatingível é mentira. Porque existem mecanismos para a demissão do servidor público. Além do que ele pode ser exonerado. Mas vejam bem,
Quais são esses mecanismos? Existe o processo administrativo, existe a sindicância. E se não existe a apuração dos malfeitos dos servidores públicos, culpa dos seus superiores hierárquicos que não usam dos dispositivos que têm em mãos para punir os servidores à altura de maneira eficiente. Então culpem os superiores hierárquicos, porque se o servidor trabalha mal, ele merece sim receber um processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, ou sofrer uma sindicância, após uma advertência, para apurar se ele cometeu algum crime ou se ele praticou algum ato, dentro da administração que não condiz com a eficácia do serviço. Não tem problema nenhum. Mas vejam bem, não é só na esfera pública que tem maus profissionais. Na esfera privada também. Sabe aquele motorista de ônibus que dirige muito mal, coloca a sua vida em risco? Sabe aquele vendedor de loja que te trata mal, que olha para sua cara e te atende, de maneira totalmente pouco preocupada com o seu bem-estar, aquele vendedor que olha para você de cara feia, que não acordou bem e que transfere para o seu trabalho os problemas pessoais, Você vai numa farmácia e é mal atendido na hora de comprar um remédio, Você que na rua é maltratado por algum funcionário, que no caso está trabalhando na rua como camelô, que não te atende bem, um taxista que desvia o caminho e faz você pagar muito mais caro. Então, na esfera privada está cheia de péssimos profissionais. Eu já trabalhei na esfera privada, já trabalhei numa empresa de telecomunicações, no back-office jurídico. Eu sei como é que é gente que protelava o trabalho, que fingia que trabalhava, certo? E que ficava por anos trabalhando também na esfera privada, sendo péssimos profissionais. Então, nas duas esferas tem gente ruim. Eu costumo dizer o seguinte, seja na esfera pública ou privada, tem excelentes profissionais e péssimos profissionais. E em ambas as esferas existem mecanismos para a demissão. Só que eles devem ser bem feitos. Tá certo? Pois bem, mas eu vou aqui provar o quanto que o servidor público deve ser valorizado. Primeiro, vamos ver na educação. O Guedes ofende os professores quando fala que são parasitas. Logo os professores que têm uma missão nobre, a missão de educar os filhos da pátria, aqueles que, após um processo de desmarginalização social, se tornam cidadãos e, através da promoção da cidadania, por consequência, ajudam no desenvolvimento do país. Então, os professores, na qualidade de educadores, transformam o país porque constroem o seu futuro através dos jovens que amanhã serão adultos e que terão a missão de levar esse país à frente. Então, você não deve ofender o professor, que é a profissão mais nobre. Então eu, na qualidade de professor, defendo os educadores, os professores que são desvalorizados. Em um país que não trata a educação como política de Estado, mas apenas como política de governo, o que é muito ruim. Além dos professores, que são os protagonistas do processo de transformação do futuro, nós temos também as pessoas que fazem parte da equipe de apoio, as merendeiras, os inspetores de alunos, os supervisores educacionais, os coordenadores pedagógicos, os diretores de escola. Todos aqueles que fazem parte da estrutura da educação merecem respeito. E na saúde, nós temos os médicos que salvam vidas. Médicos que muitas vezes abrem mão da sua vida pessoal para fazer plantões que muitas vezes não são vantajosos economicamente. Mas mesmo assim o médico está lá, na nobre missão de salvar vidas. Tem médicos que tiram do próprio bolso para pagar a anestesia de pacientes pobres que são largados pelo Estado, tá? E que estão correndo risco de morte, e o médico precisa fazer uma cirurgia de emergência, e muitas vezes eu já vi médico pagando do próprio bolso uma anestesia para poder aplicar no paciente para que ele possa, no caso, para que pudesse ser, no caso, operado. E muitas vezes essa operação significou o quê? A salvação da vida desse paciente. Porque se ele não fosse, no caso, operado, ele poderia vir a óbito. Então são médicos guerreiros. Ah, eles ganham bem. Devem ganhar muito bem. Tá certo? Devem ganhar muito bem. Porque
depois de se dedicarem aí praticamente 8 anos entre a faculdade de medicina e a residência médica, né, de tirar todo o seu tempo e aplicar ele na formação intelectual da medicina e a sua prática, que é consequência da teoria, depois de se dotar de todo o conhecimento e praticá-lo para o bem-estar do paciente, o médico tem que ser bem remunerado, sim. Assim como os professores são heróis, os médicos também são heróis. Tá certo? E são médicos que muitas vezes recebem muito menos do que deveriam receber, mas fazem isso por amor. Acreditem, médico gosta de dinheiro? Gosta, mas acima de tudo, tá? Ele tem um juramento e existe um amor embutido nesse juramento. Então não olhem o médico só como um mercenário. Dinheiro todo mundo gosta, mas amor é fundamental para exercer a profissão com lisura e eficiência. E isso muitos médicos fazem. Veja os enfermeiros, tá, que se doam para promover o bem-estar dos pacientes. Enfermeiros que vivem situações horrendas nos hospitais desse país. Os hospitais públicos que estão sucateados, como no próprio governo Bolsonaro, nós observamos que os repasses do SUS não estão sendo efetuados. E nós estamos num processo de sucateamento célere da estrutura hospitalar no Brasil. A saúde jogada à míngua, porque não é prioridade desse governo, assim como a educação também não é, porque nós temos um ministro semi-analfabeto que acha impressionante as escolas cívico-militares, que na verdade são depósitos de massas acríticas que têm o seu senso questionador furtado. Mas voltando à questão da saúde, os enfermeiros guerreiros que trabalham diuturnamente para o bem-estar dos seus pacientes, que conseguem atenuar um pouco do sofrimento, da dor que esses pacientes experimentam, muitas vezes no seu leito de morte, ou com uma pequena esperança de se salvar em doenças crônicas. E está lá o enfermeiro atenuando a dor, trazendo um pouco de alegria às vezes para esse paciente. Os técnicos de enfermagem também, que se doam para cuidar da asepsia dos pacientes, né? Para colher o seu sangue, para ajudar no processo de recuperação de muitos pacientes que outrora estavam desenganados e muitas vezes conseguem sobreviver, para quem acredita, com a graça divina também, mas em paralelo com a ajuda em consonância desses profissionais guerreiros da saúde. Eu vi nessa crise da saúde do Rio de Janeiro, do bandido Crivella, muitos enfermeiros levando comida de casa para pacientes que não tinham que comer porque não tinha alimentação nos hospitais. Enfermeiros que tiravam do próprio bolso, que muitas vezes compravam quentinhas, não somente para eles, dividindo as quentinhas, mas que dividiam essas quentinhas também com os pacientes, muitos deles paupérrimos, pessoas miseráveis, né, insignificantes, segundo o olhar do Estado. Mas são esses enfermeiros que mataram a fome de muitos pacientes. E você vai chamar eles de parasitas? E todos os profissionais da estrutura da saúde. Só posso dizer meu muito obrigado. Vocês são guerreiros. E na segurança pública, eu sou aqui um crítico quanto mais da polícia. Eu acho que a polícia ela tem que ser desmilitarizada. E nós temos que ter uma polícia única, que não vai perder a sua ostensividade, mas que a ostensividade só será promovida em casos extremamente necessários. Porque o que vai estar como prioridade é a inteligência policial, a estruturação técnica do corpo da polícia e a formação intelectual dos seus agentes. Para que os agentes tenham formação sólida em direito, sociologia, psicologia e ciências afins, para que possam ter uma visão mais humanizada do processo social, para que também, por consequência, sejam melhores profissionais da segurança. Mas, apesar das críticas, eu sei que o policial também é uma vítima do processo social, que ele é jogado num processo onde bandidos são executados e policiais são jogados à morte também. São massas de manobra do governo que, seguindo uma retórica reacionária, jogam esses policiais para o leito de morte. Usam esses policiais como bonecos de ventríloco para exterminar populações marginalizadas, crianças nas suas escolas e a população negra e pobre das favelas. E esse policial que segue essa lógica reacionária também é uma vítima do processo social.
que muitas vezes dá a sua vida para salvaguardar a nossa vida, a sua integridade física, em especial os policiais honestos, corretos, que existem sim, tanto militares quanto civis, e que merecem uma salva de palmas. E todo o setor da segurança pública que precisa ser reestruturado. E os heróis bombeiros que salvam vidas diuturnamente, o que dizer deles? São parasitas também? E toda a administração direta, né? Setores de apoio, de secretarias de obras, trabalho, a ciência e tecnologia que ajudam no desenvolvimento do nosso país. Esses servidores também são parasitas? E os servidores da administração indireta também? Pensem nisso. Nossos servidores merecem palmas.